Vamos lá então, gente. Nossa lição de número 4, adoração além templo, ou adoração além do templo. A gente precisa compreender, a gente já vem falando isso desde a primeira lição, que a adoração não é e não pode ser apenas um momento em que a gente se reúne na igreja para fazer a nossa liturgia, para fazer a nossa latreia, o nosso culto. Que a adoração ela vai para além das quatro paredes e vai para além daquele momento, que é sim um momento especial, é um momento maravilhoso, que a igreja se reúne para adorar a Deus. Mas nesta lição nós vamos aprofundar um pouco mais a respeito dessa postura sacerdotal da igreja do Senhor, que é uma postura onde nós levamos para a presença de Deus, como sacerdote que somos, as nossas demandas e as demandas do mundo, porque vamos lá para interceder, e como profetas a gente também exerce esse poder de proclamação de Deus para o mundo. Então, por isso que a adoração ela não pode estar restrita e nem confinada apenas aos nossos momentos em que a gente se reúne no templo. Sim, então, a vida do cristão deve ser um culto constante a Deus. Aquilo que se celebra no domingo é somente o momento áureo e o objetivo para o qual todos os detalhes da semana do cristão se convergem. Ou seja, esse momento do domingo à noite, não só no domingo à noite, mas quando a gente se reúne, e especialmente como é no domingo à noite que toda a congregação se ajunta na maioria das igrejas, esse é o momento em que a gente vai pegar todos os detalhes da nossa semana e deve esses detalhes convergirem para aquilo que a gente vai apresentar no domingo. Então fica muito difícil a gente imaginar uma adoração no domingo à noite, no dia do domingo do culto de celebração da igreja, que esteja desvinculada daquilo que nós vivemos durante a semana. Tem gente que durante a semana briga com todo mundo, tem um monte de problema com todo mundo e chega no domingo, quer apresentar uma adoração e sente o peso de não ter feito da sua semana essa jornada, esse caminho para chegar no domingo então e derramar diante de Deus a sua adoração. Se durante a semana eu não tenho contato com a palavra de Deus, eu não tiro nenhum momento devocional do meu tempo, eu não tenho nenhum momento de oração, eu não tenho nenhum momento para escutar um louvor, uma música que me ajude a apresentar diante de Deus a minha adoração, lógico que vai chegar no domingo, eu vou ter aquela sensação de que está bem difícil de adorar. Porque todos os detalhes da minha semana precisam convergir para que no domingo, junto com a congregação, com essa família que se reúne em algum templo, em algum lugar, a gente possa então chegar nesse momento áureo, que é o momento da adoração da igreja. E por isso que é fácil perceber que quando os elementos do culto se conectam com a vida do adorador, então faz sentido o verdadeiro objetivo da adoração e, consequentemente, o culto se torna inspirador. Às vezes as pessoas querem colocar culpa no que aconteceu no culto. O louvor foi água, a pregação foi fraca, não foi bom o culto hoje. É claro, às vezes a pessoa ela passou a semana toda desligada completamente de Deus, quando chega no domingo ela está numa sintonia, eu diria, fora da sintonia. E, consequentemente, ela não consegue experimentar o sabor, né, de estar no culto adorando a Deus. Eu, inclusive, penso, nós temos muitas pessoas que depois da pandemia não voltaram mais para a igreja, não frequentaram mais a igreja e precisam voltar, precisam estar de volta. E para fazer isso, é lógico que ao longo da sua semana, do seu mês, enfim, precisa fazer esse exercício de se reconectar com Deus, para que no momento que volte, não seja estranho, mas volte com o coração cheio de adoração, cheio de louvor, para celebrar a Deus junto com a sua família, junto com o povo de Deus. Bom, e nessa época em que muitas igrejas, inclusive igrejas grandes, estão fechando congregações, a gente ouve constantemente pessoas que, especialmente agora, durante
esses 2 anos de pandemia, que eram pastores de igreja, que tiveram problemas, que não conseguiram mais pagar aluguel dos seus templos, que tiveram que fechar congregações. É muito comum acontecer isso. E especialmente na Europa, já vem há um tempo, muitas igrejas se fecharam, igrejas foram abandonadas por seus pastores, mas no contraponto de tudo isso, também aparecem igrejas novas, pequenas. Porém, o que nós não podemos perder é a essência. Aquilo que nos move, aquilo que nos motiva à adoração não pode ser a estrutura, não pode ser a música apelativa, não pode ser o som que se ministra ali, mas aquilo que a gente construiu durante a nossa semana. Um coração voltado para Deus, um coração com atenção voltada para Deus ao longo da semana, podendo perceber nos detalhes do dia a dia a manifestação graciosa da presença de Deus. Quando a gente sai para trabalhar, no trânsito, no trabalho, na faculdade, por onde quer que a gente ande, se a gente separar um tempo de atenção em Deus, naquilo que Deus está fazendo no nosso entorno, se a gente puder separar esse momento de olhar e de ponderar o que existe no nosso entorno, com a perspectiva de ver o que Deus está fazendo. Se nós olharmos, inclusive, por exemplo, para esse momento histórico que o mundo está vivendo, com respeito à crise na Europa, com a guerra lá na Europa, e não só na Europa, também tem pedaço da Ásia ali no meio. Se nós olharmos para isso, vamos ver, é doloroso, é triste, é vergonhoso o que está acontecendo, mas não podemos deixar de olhar com o olhar daqueles que leem a Bíblia, com as lentes das profecias. Elas estão se cumprindo. E quando a gente tem esse olhar, quando a gente separa no nosso dia a dia, no decorrer da semana, essa atenção concentrada em Deus, a gente então começa a construir e paramentar e pavimentar o nosso caminho até a adoração congregacional. No Brasil, pode-se perceber muito bem esse fenômeno de igrejas pequenas que estão começando sem história, sem passado, sem tradição, e facilmente, é claro, se tornam flexíveis. Claro que uma igreja, quando começa, ela de alguma forma começa sem identidade, e algumas viram Frankenstein, né? Começa a pegar coisa de tudo quanto é lugar, e você vai ver coisas que se contrapõem dentro da mesma igreja, porque não existe uma linha teológica, né? Então, ao mesmo tempo que você vai ver olhares de uma teologia mais tradicional, mais fundamentalista, você vai ver dentro dessa mesma igreja olhares da teologia liberal, e até que se contrapõe, mas ninguém sabe nem do que se trata. Então a coisa vai acontecendo. E por isso acaba vendo essa ideia de acomodação. Se acomodam e se adaptam àquilo que é mais fácil para atrair pessoas, sem compromisso com nada, nem com teologia, com Bíblia, com nada, enfim. Mas a gente precisa entender que esse fenômeno é real, mas que no meio de tudo isso, o Evangelho de Jesus está sendo pregado. De algumas formas, às vezes bem deformado, mas como disse o próprio Senhor, se eles estão a nosso favor, que eles estão pregando, então deixa eles fazerem, deixa eles trabalharem. O que nós precisamos apenas é fazer a nossa parte, cumprir o nosso papel naquilo que nós fomos chamados. Por esta razão, elas produzem um culto moderno, é o que eu estou falando aqui, e conseguem conectar com os detalhes da vida do adorador. Hoje, pensa só como ficou mais fácil hoje. Antigamente, e quando eu digo antigamente mesmo, você só ouvia as canções de louvor da igreja na igreja. No máximo, quando alguém tinha a sua vitrolinha, a sua eletrola, isso é do tempo aí do pastor Nazareno, a sua eletrola, a sua vitrolinha, pastor Nazareno, que a pessoa ia colocar o seu vinil para ouvir, mas nem todo mundo tinha. Então era muito comum que os hinos que eram cantados na igreja
eram aprendidos na igreja. Hoje em dia não. Hoje em dia as igrejas têm o seu departamento de mídia, têm os seus ministérios de louvor, e elas podem ouvir as músicas que são cantadas na igreja a qualquer momento no celular. Então isso acaba conectando ainda mais os detalhes do dia a dia. Em vez de a pessoa passar o dia todo ouvindo bobagem na empresa, põe seu fone de ouvido, vai ouvir louvor. Enfim, de acordo com Klaus Douglas, cultos modernos são aqueles que relacionam com a realidade da vida das pessoas, que se relaciona com a realidade da vida das pessoas. Quando os crentes se dirigem à igreja para adorar, precisam encontrar na estrutura do culto elementos que se relacionem com o seu dia a dia. Algumas pessoas, por vários motivos, podem ter dificuldade em fazer esta conexão. Ou seja, se nós formos olhar aquelas amarrações, aquelas liturgias fechadas, como por exemplo na própria Igreja Católica, quando as missas todas eram rezadas em latim, o leigo ia para o culto, para a missa, e ele não conseguia se conectar ali. Por quê? Porque aquilo não tinha nada a ver com a sua vida diária. Então hoje, quando você vai à igreja, que você ouve o pastor fazendo um comentário do que está acontecendo no mundo porque viu nas redes sociais, hoje quando você vê o Ministério de Louvor ministrando uma música que você está sendo recorrentemente bombardeado pelas mídias sociais, pelos streams, pelos aplicativos de música que tem por aí, então a pessoa está vivendo lá na igreja aquilo que faz parte do seu dia a dia. Então fica muito mais fácil de se conectar. Eu lembro que às vezes quando as pessoas iam para a igreja, elas iam não com uma atitude de reverência, mas com uma atitude de medo. E é muito bom a gente fazer essa distinção aqui. Às vezes dizemos, falta reverência. Não, às vezes não é que falta reverência, é que há liberdade. Então não foi a reverência que foi tirada, foi a liberdade que entrou. As pessoas começaram a se conectar hoje nos cultos de forma mais fácil, porque ela já vem ao longo da semana observando. Ela assiste uma pregação na internet, ela assiste um culto que aconteceu na igreja X, então isso faz com que, ao chegar no domingo, ela esteja um pouco mais aberta e ela não vai encontrar algo que seja totalmente diferente do seu dia a dia. Ela vai encontrar música que ela ouve durante a semana ali. Porque agora, e isso é bom, graças a Deus, que hoje a gente não está à mercê de ficar ouvindo só aquilo que não faz parte do nosso contexto. Hoje nós temos liberdade de escolher. Então essa ideia da adoração no dia a dia, eu venho falando isso desde a primeira lição, que a adoração não é apenas um momento da igreja, ela é a vida do cristão. O servo de Deus deve viver em adoração. Não pode ser só um momento separado para isso. O Senhor deseja que seus filhos encontrem conforto em seu serviço, achando mais prazer que fadiga em sua obra. Ou seja, o serviço, a adoração é um serviço que se presta no domingo à noite. O diaconato, a diaconia é um serviço de adoração que prestamos através de um serviço prático na igreja. A liderança das crianças, a liderança dos jovens, não só o ministério de louvor, mas todo o serviço que se pratica na obra de Deus tem esse apelo de adoração. Quando servimos, estamos adorando a Deus. Agora, quando tudo isso se torna fatigante, se torna pesado, quando a gente está sem prazer, sem desejo de servir, isso vira apenas um serviço. E um serviço mais parecido com aquele termo que a gente usou, que a gente viu lá na antiguidade. O serviço pelo serviço. O serviço pela remuneração ou serviço apenas como obrigação. Quando o amor, quando a adoração, quando a nossa admiração por Deus e o nosso desejo de servi-lo é o que se manifesta no nosso serviço,
aí se torna mais leve. Deus deseja que aqueles que o buscam para lhe render adoração levem consigo preciosos pensamentos acerca de seu cuidado e amor, a fim de poderem ser animados em todas as ocupações da vida diária e disporem de graça para lhe dar sincera e fielmente em todas as coisas. Ora, se você vai à casa de Deus com os pensamentos na mentira, com o coração cheio de mágoas, com raiva do seu dia a dia, da sua semana, e você não consegue nem parar por um minuto para meditar no amor de Deus, é lógico que a sua adoração vai ficar pesada e o seu serviço vai ser fatídico. Por isso que é muito importante essa ideia de ir à casa de Deus, seja para o culto do domingo à noite, seja para a sexta-feira, para a quarta, seja para o serviço, por exemplo, que vai ser realizado no próximo sábado pela manhã, que é um serviço social. Se a gente vai para esse serviço com os pensamentos carregados a respeito do cuidado de Deus para nós, a respeito do seu amor para conosco, é lógico que o coração já vai cheio de gratidão, o coração já vai cheio de adoração, já vai cheio de afetos. Os acontecimentos, as experiências da semana, é claro que elas vão deixar marcas em nós. Da semana, os adoradores trazem muitas vezes fardos pesados, cheios de problemas que o mundo lhes colocou nos ombros. No culto, os cristãos, como sacerdotes, os apresentam ao Cordeiro de Deus e sumo sacerdote. Nós vamos com aquela mesma perspectiva que nos foi ensinada. Lancemos sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então, quando nós vamos à igreja, com as marcas dolorosas das nossas guerras do dia a dia, com as marcas e cicatrizes e feridas dos nossos embates da semana, nós vamos com uma postura sacerdotal, colocar aos pés do Cordeiro de Deus, colocar no altar de Deus todas essas nossas marcas e fardos, porque lá sim a gente encontra alívio, a gente encontra libertação e a alma fica leve. Naquele momento é depositar aos pés do Cordeiro os nossos fardos e dizer: eis-me aqui, Senhor. Hoje eu estava pregando numa igreja e falei sobre isso. Quando a gente levanta as nossas mãos em adoração, nós estamos declarando o Deus Altíssimo, a perfeição, a soberania de Deus sobre nós. Mas também levantar as mãos é um gesto de dizer: eu estou desarmado, eu não tenho armas, eu estou rendido, eu me rendo a quem tu és. Eu rendo todos os meus anseios, todas as minhas necessidades, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu rendo a ti, Senhor. Então, é esse fazer sacerdotal que a gente leva também como nação de sacerdotes para a presença de Deus. É no culto que a igreja, o povo de Deus, dramatiza com mais intensidade a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Aqui o sentido de dramatizar é tornar mais real, é trazer da ideia para o concreto. Então, o nosso sacerdócio, ele é concretizado na hora do culto, quando nós vamos à presença de Deus. Justamente no que eu estava falando, desse efeito, né, desse fazer sacerdotal, quando a igreja congregada, ela vem interceder por todos perante o Cordeiro de Deus, que é Ele quem tira o pecado do mundo. Então a igreja precisa entender isso, que quando nós vamos à casa de Deus, nós vamos para adorar a Deus e muitas vezes para buscar as suas benesses, o seu favor, mas nós não podemos esquecer que na hora do culto nós exercemos o nosso papel de sacerdote.
Então olha só como é o movimento. No culto a gente dramatiza, a gente vive de maneira prática e real o nosso sacerdócio, porque vamos para interceder pelos outros, por aqueles que não estão indo à igreja, por aqueles que ainda não conheceram Jesus. Nós vamos à presença de Deus. Nós, os homens, os pais, levam sua família, suas esposas, seus filhos nessa ação sacerdotal e ensina os seus filhos, e ensina a esposa, e ensina a família a cumprirem o papel de família sacerdotal na intercessão pelos demais membros da parentela dessa pessoa, pelos vizinhos, por aqueles que estão afastados, enfim. Mas também é no culto que os adoradores ouvem a palavra de Deus. Então, ao mesmo tempo que a gente leva ao sacrifício, que a gente interpreta diante de Deus as dores dos outros, que a gente ministra ao coração de Deus, a nossa intercessão pelos outros, também no culto nós recebemos de Deus a sua palavra, a comunicação da sua vontade, para que dali a gente leve essa palavra por todo o mundo. Aí é uma ação profética, aí é uma ação querigmática, porque aí nós vamos proclamar, anunciar, divulgar a palavra que nós recebemos no culto, aquilo que Deus ministrou a nós. Então, a gente vai e leva o mundo à presença de Deus no sentido de intercessão como sacerdotes, a gente recebe a palavra de Deus e traz para o mundo numa ação querigmática de proclamação das verdades de Deus. Então, só lendo aqui novamente para vocês, no culto os adoradores ouvem de Deus a sua palavra, a qual deverá ser levada por todo o mundo e a toda criatura, quando a igreja na semana seguinte se torna de novo dispersa, como na diáspora, quando o povo de Israel foi espalhado pelo mundo e aí levando a respeito e falando a respeito profeticamente desse Deus único, Criador e Senhor de tudo. É esta a nossa ação. Vamos à igreja, somos ofertas vivas e nos sacrificamos no sentido de nos entregar em adoração a Deus e de maneira sacerdotal intercedemos pelo mundo. E voltamos de lá com o coração cheio da palavra para compartilhar com outros na semana seguinte, na faculdade, no trabalho, em casa, na vizinhança. É claro que pode ser que isso pareça bem utópico. E falando sério, vou olhar aqui agora para vocês, será que a gente tem feito isso? Será se aquilo que a gente tem ouvido de Deus na congregação, no domingo à noite, na quarta, na sexta, no culto dos jovens, na classe de casais, aquilo que nós temos recebido de Deus em nossa comunidade, será se nós estamos levando para o nosso dia a dia e compartilhando com outros? Eu sei que tem gente muito fiel a isso, que faz isso, mas todos nós devemos ter essa dinâmica na vida da gente. Então, adoração e proclamação. É a partir do culto que então os sacerdotes, agora transformados na função de testemunhas e profetas de Deus, exercem também sua função profética e proclamadora, indo por todo o mundo e pregando o evangelho a toda criatura. Ou seja, cumprindo a missão, cumprindo o ID. Se eu recebo, se eu sou edificado, se eu sou ministrado por Deus, a minha tarefa, a minha função agora é ir a toda criatura e compartilhar as maravilhas daquilo que Deus tem tratado comigo. E eu sei que Deus tem tratado conosco ao longo desses anos todos que estamos ali servindo em nossa comunidade. Deus tem falado conosco na quarta-feira, Deus tem falado conosco no domingo, e agora na sexta-feira, nos sábados de classe de casais, nos sábados do culto dos jovens, com as crianças, todos estão recebendo, enchendo-se da palavra para depois compartilhar com outros. Assim, dois momentos sempre se alternam num culto. Num, os adoradores cristãos, como sacerdotes, se apresentam ao sumo sacerdote e falam pelo mundo perante ele. Essa é a dinâmica.
e no outro momento eles, como testemunhas do Cordeiro de Deus, o Cristo crucificado e ressuscitado, falam para o mundo em nome dele. Sempre vai ser isso, gente. A adoração, ela não está confinada ao que acontece no culto. Ela é um movimento sempre constante de oferecer, receber e oferecer. Oferecer para Deus, receber de Deus e oferecer para o mundo. Receber do mundo em termos de demandas, levar para Deus como um sacrifício, intercessão, receber de Deus e devolver. Sempre vai ser isso. Isso nos torna canais onde as pessoas vão a Deus através das nossas vidas sacerdotais, do nosso ofício sacerdotal, e nós levamos Deus às pessoas através da nossa proclamação, através do querigma. E aí você vai ver aqui o texto lindo de 1 Pedro 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus. Sempre por Jesus. Sempre pela intermediação, sempre através dele. Então, essas pedras vivas que vivem, exercem tangível e prática influência na casa espiritual do Senhor. É a igreja, somos nós. São sacerdócio santo, realizando um serviço puro e sagrado. Oferecem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Queridos, quando nós vamos adorar a Deus, quando estamos ali na casa de Deus, levantando as nossas mãos e oferecendo a Deus o nosso louvor, nós estamos fazendo e cumprindo nosso ofício sacerdotal, enchendo o coração de Deus de satisfação. É como se estivéssemos queimando novamente, como lá o povo de Israel fazia, os seus cordeiros diante do Senhor. Nós fazemos isso através agora do Senhor Jesus, e a nossa oferta de louvor e adoração satisfaz o coração de Deus. Quando a igreja adora de verdade, quando a igreja se une em adoração, logicamente que a palavra de Deus é liberada, que o ambiente fica propício para a intervenção poderosa de Deus. A gente já falou dessa palavra que você vê aí na tela agora, que é liturgia, um serviço alegre, reverente, sintomaticamente. Aqui nós já vimos a palavra liturgia no original significa serviço. Lembramos que era um serviço público, a princípio não remunerado, feito para castas superiores, mas depois também foi associada à liturgia cristã e sempre se relacionando com a ideia da celebração, da festa do amor, do ágape. Então as funções sacerdotais e proféticas da igreja têm a ver realmente com celebração e alegria. Aí o que acontece quando um pecador se arrepende? Os anjos não cantam no céu? Ou quando os cansados e oprimidos recebem de Jesus um fardo leve e um jugo suave, não é isso motivo de gratidão? Ou o que é a pregação do evangelho, senão a proclamação profética de boas notícias, evangelhos, boas novas, boas notícias, que se tornarão em alegria para todo o povo. No entanto, de maneira geral, as pessoas não estão abertas a Deus quando vão adorá-lo. Claro, gente, se nós, quando que já vivemos essa vida de adoração, às vezes somos sugados em nossa energia pelo dia a dia que vivemos durante a semana, você imagina aquelas pessoas que vão visitar a igreja, que não têm nenhuma relação com esse momento de culto. Elas têm dificuldade de adorar a Deus. Elas têm dificuldade de se expressarem diante de Deus. E é exatamente aí que o povo de Deus leve, que o povo de Deus grato, que o povo de Deus festivo, que o povo de Deus cheio de amor contagia essas pessoas. Agora imagine se uma pessoa entra na igreja e vê uma igreja feita de gente só com cara amarrada, com cara de que é melhor do que todo mundo, nariz empinado, pessoas que o pastor e o ministério ou o ministério de louvor está em ação
está adorando, ela está ali de braços cruzados, olhando e reparando o que os outros estão fazendo. Como é que essa pessoa vai se conectar com Deus? Então a igreja precisa se expressar, a igreja precisa manifestar-se, porque culto é celebração. É triste o ministro de louvor, é triste quando o ministério de louvor está ali ministrando e pede para a igreja ficar em pé para adorar, e a gente vê irmãos que parece que estão em outro lugar menos no culto. Parece que estão assistindo um drama, não é? Nem um drama, parece que elas estão assistindo um julgamento, elas estão ali com raiva, não conseguem se manifestar. A igreja precisa voltar a essa essência de se derramar, de adorar a Deus, de se expressar diante de Deus, porque as pessoas que vierem à igreja, numa igreja assim, expressiva, feliz, cheia de amor, também terá mais facilidade de expressar sua adoração e o seu louvor a Deus. Existem muitas barreiras para a celebração de um culto verdadeiro em espírito e em verdade. O resultado é que a palavra de Deus não consegue penetrar no íntimo do adorador. Isso demonstra que a igreja possui enorme responsabilidade em proporcionar um ambiente favorável à adoração. A estrutura interior do culto clássico litúrgico é maravilhosa. Toda essa estrutura também é importante para que a pessoa tenha condições de estar ali e se sinta bem para adorar. Existem essas barreiras aqui. E aí, quando a pessoa não consegue se conectar com Deus na adoração, por isso, atenção, ministros de louvor. Atenção, todos os ministros de louvor. Talvez vocês não tenham noção da importância que vocês têm para preparar, para ajudar nessa pavimentação, para que quando a palavra de Deus é ministrada, ela encontre corações abertos, corações viáveis para a intervenção de Deus. Se no momento da adoração, realmente no culto litúrgico ali, em que a igreja vai cantar, que os ministros vão chamar a igreja para louvar, para cantar a Deus, se nesse momento o ministério está com algum problema, se existe desencontro, se está acontecendo alguma coisa errada no ministério, vai atrapalhar a adoração da igreja e, consequentemente, vai atrapalhar a ministração da palavra lá na frente. Porque tudo deve estar muito bem sintonizado, sincronizado, entrosado, técnica e espiritualmente. Se não vive a realidade da comunidade, se não vive a realidade da igreja, como vai ministrar para essa igreja? Se não vive a realidade da igreja, como vai levar essa igreja à adoração? Se não adora com a igreja, como é que vai conseguir levar essa igreja à adoração? Imaginar que o momento do músico, do ministro de louvor, é apenas quando ele está lá em cima ministrando, é a mais pura ilusão e o pior engano de Satanás, promovido na vida de muitos músicos, que pensam que a única função dele é tocar na igreja. E olha, gente, sinceramente, músico não faz diferença nenhuma na igreja se não estiver ali para servir como adorador. Porque músico tem de muitos aí, tem muitos. Graças a Deus a nossa igreja ela é bem servida de músico. Se não tiver ninguém, vai ter um que pega o teclado e vai cantar e tocar, pega o violão, vai cantar e tocar, pega o pandeiro, seja lá o que for. Mas o que nós precisamos é de ministros de adoração comprometidos com o Senhor, que intercedam, que orem, que intercedam na hora da pregação da palavra, que esteja sempre ali promovendo o ambiente, sempre levando a igreja à presença de Deus. Agora, se o músico só aparece no dia que ele vai ministrar, cadê os músicos daqui, os ministros de louvor da igreja? Cadê? Onde estão eles? Não é? Vou já pedir que anote o nome de todo mundo. Gente, vai ficar o ministério reduzido, não tem problema, irmão. Ou o povo se converte, ou o povo realmente quer servir a Deus, quer fazer a obra de Deus, ou querem apenas brincar de serem ministros de louvor, na verdade, de tocar na igreja. O problema
é que essa estrutura maravilhosa é entendida por um número menor de pessoas. Entretanto, existem pessoas que foram criadas com esta liturgia e aprenderam a amá-la. Não se pode simplesmente eliminá-la. Aquilo que fazemos para a glória de Deus deve ser feito com alegria, hinos de louvor, ações de graça, não com tristeza, com aspecto sombrio, como se estivesse indo para um funeral. Nosso Deus é um Deus terno, de misericórdia, um Deus cheio de amor, graciosa, um Deus Pai misericordioso. Seu serviço não deve ser considerado como um exercício penoso e entristecedor. Deve ser uma honra adorar o Senhor e tomar parte em sua obra. Alguns poderão refutar que, pelo fato de a igreja ter o papel de educar e salvar, os membros precisam se adaptar a ela e não o contrário. Até certo ponto isto é verdade, mas não se deve esquecer que aquilo que foi inovação moderna há 20 anos, hoje é tradição. Então a gente tem que entender isso, né? Que aquilo que para nós hoje é moderno, os meninos que estão aí na mídia, né? E tá tudo moderno agora. Daqui a 20 anos, isso já não vai ser moderno, já vai ser tradição. E nós precisamos estar sempre abertos para oferecer sempre o melhor e para ter a linguagem que vai alcançar a geração para a qual nós estamos falando. Eu não falo para a geração do passado. E eu preciso, se eu falo para essa geração do passado que está aqui hoje, essa geração já está sendo influenciada para essa geração de hoje. Então eu falo para uma geração que está presente hoje, vivendo num contexto cultural de hoje, e eu preciso ter essa linguagem para alcançar essa geração que me ouve hoje. Mas o culto não pode perder a essência, e a essência é Jesus.